Estou diante de ti. Só há uma coisa que quero dizer: grato sou, grato sou por tudo que posso ter e pelas bênçãos que não posso ver. Grato sou, grato sou. Com minha alma vou só te louvar. Leva as mãos ao céu pra te adorar. Fez por mim. Na escuridão posso ver tua luz. Grato sou, Senhor. O meu pecado lavou e livre sou por tua graça, Senhor. Te adorar, grato sou, quero agradecer, Senhor, grato sou, pelo teu imenso amor, dizer grato sou, grato sou. Grato sou.
tentei me esconder do meu mestre, me sentia tão sozinho, sem ninguém. Mas um dia, para os outros, em meu coração havia um vazio. Mas um dia alguém falou-me de sua graça e do amor que demonstrou naquela cruz. Foi ali que mudou a minha vida, e então seu amor me libertou. Muitas vezes eu te machuquei, ó Senhor, tu sabes quanto eu sofri. Aprendi que no teu amor eu sou forte, sempre me ouves quando clamo a ti, Senhor. Assim comigo, ninguém mais pode aqui me proteger. Não temerei os problemas do amanhã, pois eu sei que estará sempre em meu viver. Jesus.
Assim como você está, feche seus olhos, curve sua fronte, vamos juntos orar. Bondoso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos em uma casa de oração, para abrirmos a Tua Palavra, para que ela faça sentido à nossa mente e ao nosso coração. Nós rogamos a companhia dos Teus santos anjos, a influência do Teu Santo Espírito, para que a compreensão da Tua Palavra seja simples, clara, e que ela tenha um significado e um propósito bem definido na nossa mente. Fique conosco agora, o que pedimos por Jesus. Amém. Queridos, antes de abrirmos juntos a Bíblia, deixe-me fazer aqui uma pergunta, ou algumas perguntas. Quantos dos que estão aqui não são membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Deixa eu ver sua mão. Ok. Deixa eu falar uma coisa para você. A última coisa que importa nessa noite é a placa da igreja que está ali fora. Porque todos nós aqui concordamos com um pensamento que diz que placa de igreja não salva ninguém. Você quer ver como isso é mais vivo quando a gente tenta colocar na prática? Por exemplo, vamos começar com a igreja de toda a família do meu pai, a Igreja Católica. Você acha que dentro da Igreja Católica, e eu sei que devem existir aqui alguns irmãos meus católicos, dentro da Igreja Católica tem gente salva lá dentro, sim ou não? Tem gente perdida ali dentro? Sim. Dentro da maior igreja evangélica do Brasil, você sabe qual é, não sabe? Qual que é a maior igreja evangélica do Brasil? Eu gosto que o pessoal faz... Né? É a Assembleia de Deus. Tem gente salva ali dentro, sim ou não? Tem gente perdida? Tem. Na segunda maior igreja evangélica do Brasil, alguém sabe qual é? Alguém falou, Brasil para Cristo, não. Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil é a segunda maior igreja evangélica do Brasil, e eles não têm nem um outdoor, nem uma rádio, nem uma TV, nada. Mas sabe qual é um dos segredos dessa igreja? Está ali, ó, a música. Música. Desde pequenininho as crianças, aqueles que não podem, ganham instrumentos musicais, tem aula gratuita para todas as pessoas que ali chegam. Ali dentro tem gente salva, sim ou não? Tem gente perdida? Tem. A terceira maior igreja evangélica do Brasil, qual é? Ah, gente, essa é fácil. Não é universal. Adventista, não. Batista, gente, é batista. Tem gente salva dentro da igreja batista, sim ou não? Tem gente perdida? A quarta maior igreja evangélica do Brasil, sabe qual é? Sem nenhum trocadilho, é a igreja quadrangular. Tem gente salva, sim ou não? Tem gente perdida? A quinta maior igreja evangélica do Brasil, agora? Não. O Universal. Tem gente salva dentro do Universal, sim ou não? Tem gente perdida? Tem gente perdida. A sexta maior igreja evangélica do Brasil, qual que é? Agora em coro, né? Adventista. Tem gente salva aqui dentro? Tem gente perdida aqui dentro? Né? Tem, claro que tem, como não tem? A sétima, não me lembro qual que é a sétima agora. Mas você percebe que existem pessoas salvas e perdidas em todas as denominações? Placa de igreja não salva ninguém, nunca salvou e nunca vai salvar. Quem salva? Jesus, só Jesus? Só Jesus salva, sim ou não? Esses dias eu entrei num site, esses dias não, já tem um tempo, entrei num site, estava em inglês o site, mas a proposta era o seguinte, acesse o site e seja salvo por Jesus. Eu falei, eu vou entrar, né? Opa, entrei, o site, coisa mais simples do mundo, estava escrito assim, ó, se você aceita Jesus como seu salvador pessoal, clique aqui.
Falei, eu vou clicar. E cliquei. Aí apareceu uma frase dizendo assim, parabéns, você está salvo. Eu falei, pronto, está resolvido. A gente sabe que só Jesus salva, todos nós sabemos disso. Que placa de igreja não salva, que doutrina não salva, que guardar a lei não salva. Se guardasse a lei, nos salvasse, Jesus nem precisaria ter vindo, era só a gente se disciplinar, guardar a lei, a gente estaria salvo. Só Jesus Cristo salva. Agora, uma vez que só Jesus Cristo salva, eu tenho que pensar assim, tudo bem, Jesus Cristo me alcançou, Jesus Cristo me salvou lá na cruz do Calvário, e agora? O que eu vou fazer? Porque eu tenho uma vida inteira para viver salvo. O que eu posso fazer e o que eu não posso fazer como um indivíduo salvo em Jesus? E aí Deus pega e escreve não, Ele é o autor desse livro. Coloca vários escritores, 66 livros. E aí então ele diz assim, aqui está o manual para você seguir. Agora, imagine o problema que eu e você temos agora, porque são aproximadamente 40 mil denominações cristãs, essas registradas. Imagine essas que vão abrindo aí a cada instante. 40 mil igrejas, todas dizendo ter a verdade. Você não vai ver nenhuma igreja dizendo assim, eu tenho uma mentira muito boa aqui para te contar, vem aqui que essa mentira é nova. Todas as igrejas dizem ter a verdade. Só que essas igrejas ensinam coisas excludentes e antagônicas. Um diz para você ir para a esquerda, outro diz para você ir para a direita. As duas usam a Bíblia. E aí o que a gente faz? Aí a gente começa a se perguntar, né? O que a gente faz? Se tem muita gente dizendo ter a verdade, mas só existe uma Bíblia. Então é uma situação complicada, né? Por exemplo, eu sou um pastor adventista, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu vou dizer para você que qual é a igreja certa? Igreja Adventista. Mas se essa igreja tivesse uma outra placa ali na frente, fosse a Igreja Batista, e eu fosse um pastor batista, eu ia dizer para você qual que é a igreja certa? A Batista. Se eu fosse da Assembleia de Deus, eu ia falar que é a Assembleia de Deus. Se eu fosse um padre, eu ia dizer que a Igreja Católica é certa. E aí a gente fica perdido. Aí o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? A gente não acredita em ninguém. Porque o livro de Jeremias diz assim, maldito o homem que confia no homem. Você não confia no bispo, você não confia no apóstolo, nem no missionário, nem no pastor, nem no padre, você não acredita em homens. E você vai para a Bíblia. E você abre a Bíblia e você diz assim, Senhor, me ajude a entender o que o Senhor quer. E me ajude a colocar em prática, porque quando Jesus voltar a essa terra, Ele não vai perguntar para você se você era católico, se você era metodista, presbiteriano, se você era luterano. Ele vai perguntar o seguinte, você viveu de acordo com a luz que você recebeu? Aquilo que você entendia, aquilo que você compreendia, você foi fiel? Ou você desprezou? A grande questão, querido, não é se a gente vai adorar Deus ou o diabo. A grande questão é se eu vou adorar Deus ou se eu serei o meu Deus. Essa é a questão. Se eu farei a vontade de Deus ou se eu farei a minha vontade. Essa é a questão. Sempre foi. Sempre foi. Eu sou o meu Deus. Eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha cabeça. Eu quero dirigir a minha vida. Eu quero tomar minhas decisões. Posso até pedir um conselho bíblico de um pastor, de um líder religioso. Posso até ler a Bíblia, mas a decisão é minha. Eu defino a minha profissão, eu defino com quem eu vou casar, eu defino que faculdade eu vou fazer, sou eu quem defino. E todas as vezes que a gente entra no lugar que pertence a Deus, a gente sofre e a gente padece. E é por isso que tem tanta gente infeliz, porque a gente não sabe dirigir esse carro chamado vida, a gente não tem habilitação para isso. A gente não sabe se é melhor ir a pé ou de ônibus. A gente não sabe o sabor do sorvete que vai escolher. A gente não sabe escolher,
porque a gente não conhece o futuro, nós não temos todas as informações. Nós somos crianças querendo tomar decisões muito complexas, e é por isso que a gente sofre tanto. Agora, se você for pensar, Jesus Cristo, ele disse assim: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Jesus Cristo, ele dizia assim, ó, a vontade de Deus, do meu Pai, é relevante. Agora eu pergunto, todas as vezes a vontade de Jesus era a mesma que a vontade do Pai, sim ou não? Sim ou não? Teve momentos onde Jesus queria uma coisa e Deus queria outra? A vontade de Jesus sempre foi a mesma vontade do Pai, os dois tinham a mesma vontade, ou houve um momento, pelo menos um, onde Jesus queria uma coisa e Deus queria outra? Vamos lembrar do Getsêmani? Jesus disse: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Na Bíblia, cálice não é experiência. Eu não quero. Que experiência era essa? A cruz, o Calvário, a morte, a separação do Pai. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. O que prevaleceu, a vontade do Filho ou do Pai? Mas quando é na minha vida, eu bato o pé e eu digo assim: vai ser a minha vontade. É a minha vontade. E o pior é que a gente faz a nossa vontade, diz que ainda em nome de Deus. Eu me lembro quando eu era professor de Bíblia, e tinha um casal que era eu era professor, e tinha um casal que era assim, um casal meio sensação na escola, de namoradinhos assim. E eles eram muito criativos, mas não deram certo. Brigaram, terminaram o namoro. E num determinado momento, a menina veio na minha sala e ela falou assim: pastor, eu sei que faz pouco tempo que eu terminei o namoro, tem só acho que uns 2, 3 meses, não me lembro exatamente agora, mas eu estou apaixonada pelo outro menino e tal, e não sei o que lá, e veio pedir conselho, dei os meus conselhos. Passou, sem exagero, não passou 3 horas, veio o ex-namorado dela conversar comigo. Ele falou assim: pastor, eu tenho jejuado e orado, e Deus me revelou que eu vou casar com aquela menina, eu sei que ela me ama, Deus me revelou que ela é apaixonada por mim, que a gente vai casar. E eu fiquei olhando para o menino sem saber o que dizer para ele, né? Porque eu não podia abrir, eu fiquei olhando. A gente quer fazer a nossa vontade e põe Deus no meio. E aí diz assim: não, é Deus que está dizendo isso para mim, é Deus que está me mostrando. Esses dias eu ouvi, né, tem o indivíduo, ele pega e diz assim, ele só faz aquilo que Deus falar para ele, né? Ele só faz aquilo que Deus fala. Então ele está lá no sinal vermelho, está parado, o sinal abre, fica verde, ele diz: não, eu só vou se Deus me mandar, se ele não me mandar eu vou ficar aqui, o sinal está verde. A gente precisa desmistificar a fé, a gente tem que parar de açucarar o Evangelho. Querido, se a Bíblia está mandando você ir para a esquerda, você tem que ir para a esquerda. Mas é porque eu sou diferente, eu sou especial para Jesus. Então, é para todo mundo para a esquerda, mas para mim eu posso ir para a direita, porque Deus me ama. A Bíblia está mandando você ir para frente, não recue. Siga a Bíblia. Você não pode se fidelizar a uma placa de igreja. Tem gente que diz assim: não, mas eu vou nessa igreja aqui porque o meu avô que fundou, o meu pai vai desde que era bebê, eu vou nessa... Isso não é motivo para você estar numa igreja. O outro diz assim: não, eu vou na igreja porque é perto da minha casa. Gente, perto da minha casa tem uma padaria, mas eu não frequento a padaria, é como culto. Não é porque está perto da sua casa que você fala assim: não, eu vou nessa igreja porque é perto da minha casa. Eu vou na igreja porque tem um louvorzão lá. Aí é lá que eu gosto, que a gente fica cantando 2h30. E eu gosto, então é lá que eu vou. Só existe uma razão para você frequentar uma igreja, seja ela qual for, se essa igreja segue a Bíblia. Não existe outra razão para você seguir uma denominação, seja ela qual for. Ela segue a Bíblia, ela segue a integralidade da Bíblia. Ela ensina a Bíblia. Isso deveria ser um ponto importante e relevante. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8.
Romanos 8, a partir do verso 31. Nós leremos do 31 até o verso 39. Romanos capítulo 8, 31 a 39. Novo Testamento, certo? Livro de Romanos. Você vai olhando para a pessoa que está do seu lado, aí vê se ela conseguiu achar. Se ela não conseguiu achar, você ajuda. Se alguém aí do seu lado tem uma Bíblia, e você não tem, você que tem a Bíblia, você já oferece para ler junto, né? Para que todo mundo possa acompanhar a leitura. Romanos 8,